Vamos aqui para mais uma aula de Química do primeiro ano. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre reações químicas, a introdução da reação química. O que é uma reação química, também chamada de transformação química? Quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando o material passa por uma transformação em que sua constituição muda, ou seja, seus átomos se rearranjam para formar outra substância. Nós podemos ter dois tipos de transformações, químicas e físicas. Qual é a diferença da transformação química para a transformação física? A transformação química há um rearranjo na constituição e há totalmente a mudança na substância. Exemplo, queimar um papel é uma transformação química, porque após a queima, que é a combustão, o papel transformará em cinza, ou seja, mudou totalmente a sua composição. Então é uma reação química, ou seja, uma transformação. Rasgar um papel, você está transformando, você está rasgando, porque não está da mesma forma que estava antes. Só que é uma transformação física, porque o papel continuou sendo papel, não sofreu alteração na sua composição. Então essa é a diferença de reação de transformação química para a física. As reações químicas elas podem ser representadas por uma equação. Da mesma forma que na matemática tem a equação do primeiro grau, segundo, que é separado por uma igualdade, aqui a equação é separada por essa seta, onde no primeiro membro nós temos os reagentes, o primeiro membro da reação, são as substâncias que vão reagir, e depois da seta nós temos os produtos. Então, em uma reação química, a representação química aqui de uma equação, ela é a representação da reação, onde no primeiro membro, ou seja, antes da seta, são os reagentes, depois da seta são os produtos. Aqui nós temos a formação da água, o gás hidrogênio, que é H2, mais meia molécula de oxigênio, que é o O2, está reagindo para formar o H2O, que é a substância água. Dando continuidade aqui. Em relação aos tipos de reações, temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a fusão do gelo. A fusão do gelo, na verdade, é o derretimento. Essa fusão aqui, a água está sólida, passa para o estado líquido. Aqui é uma transformação, porque ele passa do sólido para o líquido. Só que nesse caso aqui, ele tem uma transformação que a gente chama de transformação física. Porque o gelo estava sólido, era água. Passou para o estado líquido, continuou sendo água, não é isso? Não houve transformação. Então é uma transformação, aliás, houve a transformação, mas não na composição. Então continuou sendo água. Então é física. Digestão dos alimentos. O nosso organismo, ele retira todas as substâncias presentes nos alimentos. Então é uma transformação química. O leite estragado também é uma transformação química. Também é uma transformação química, porque houve uma mudança totalmente na composição. Quebrar um vidro. Você quebra o vidro, houve uma transformação, mas continua sendo física. Continua sendo vidro, aliás. Então é uma transformação física. Derretimento do ferro. Você está derretendo o ferro, mas ele continua sendo ferro apenas derretido. Tá? No caso aí está ocorrendo a fusão do ferro. Então também é uma transformação física. Queimar madeira, que também é chamada de combustão. Toda queima é chamada de combustão. Então aqui nós temos aqui uma transformação também química, porque a madeira passa a se formar carbono, que no caso é a cinza. Pronto, então essa nossa aula de hoje está relacionada ao conceito de reação química. As transformações elas se dividem em química e física. Química ocorre uma transformação na matéria e física apenas uma transformação sem que haja mudança na sua composição, e continuará sendo a substância de antes. E a reação é formada pelos reagentes e o produto. Os reagentes, quem são os reagentes? Quem está no primeiro membro, ou seja, antes da seta. E os produtos é quem está depois da seta. Então a reação é formada pelos reagentes e pelos produtos.